Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar mais uma escola dominical, onde vamos aprender a palavra do Senhor. Então vamos buscar ao Senhor em oração, pedindo a bênção, a direção dele para a nossa aula, para que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra, que o Espírito Santo nos instrua e aplique a sua verdade, a verdade do Senhor no nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez por nos reunirmos em escola dominical e aprendermos a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor dê toda a instrução que tanto carecemos. Tu sabes como somos carentes da tua graça, do teu cuidado, da bênção, da palavra do Senhor. Por isso ajude-nos nesse momento. Pedimos a instrução do teu Espírito, a iluminação e a capacitação do teu Espírito, porque nada vai adiantar apenas conhecermos a verdade do Senhor se nós não colocarmos em prática. Por isso ajude-nos. Tu sabes da nossa natureza falha, pecaminosa, e o quanto carecemos, ó Deus, que o Senhor incline o nosso coração para a vida contigo, para a intimidade com o Senhor, pela leitura da tua palavra, também, ó Deus, pela vida de oração. Pedimos tua bênção e que o Senhor trate do nosso coração neste momento. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre os ensinos de Jesus com respeito à oração. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus deixou como modelo para todos nós. Tá? Não é que toda oração ela tem que ser igualzinha àquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso, mas que toda oração deve seguir os princípios ensinados ali pelo Senhor Jesus. E antes da gente entrar no texto do Pai Nosso, eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 6, né? Nós vamos ler o texto do Pai Nosso, que é a partir do verso 5, Mateus 6, verso 5. Mas vamos ver um pouco antes, vamos ver aquilo que Jesus está dizendo, né? Um pouco antes aí ele vai falar também sobre questões relacionadas aí ao Pai Nosso, ok? Então vamos lá. Aliás, o texto é a partir do verso 9. Mateus 6, 9 seria a oração dominical. Mas ele fala de oração a partir do verso 6. Então nós vamos seguir a partir do verso 6. Mateus 6, versículo 6. Versículo 5, desculpa. Vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, ok? Então esse é o texto onde Jesus vai ensinar a oração que nós chamamos de oração dominical. Dominical, a ideia de oração do Senhor, tá? Ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Mas olha que interessante, porque ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Uma das coisas mais tristes que há no nosso coração, na nossa natureza depravada, pecaminosa, é a hipocrisia. Todos nós, de alguma forma, temos em essência a hipocrisia no nosso coração. A hipocrisia é você aparentemente demonstrar ser alguma coisa e na prática ser outra. Isso faz parte da natureza de todo ser humano decaído no seu pecado.
No entanto, quando a gente tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus ensina que a gente precisa ser autêntico, verdadeiro. Não podemos ser hipócritas, vestindo máscaras, usando máscaras, né? Pelo contrário, nós temos que ser autênticos, verdadeiros. O pai da mentira é o diabo, e a palavra de Deus vai mostrar o quanto nós não conseguimos enganar a Deus. Nós podemos tentar enganar as pessoas, mas a Deus nós não conseguimos. Então, ao se aproximar da oração, olha o que Jesus diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Não seja um hipócrita, não finja ser algo, tá, diante de Deus, mas seja autêntico. Por quê? E aí ele continua: porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Ou seja, ora apenas para se aparecer. Isso não é legal, não é? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Se você está orando, se preocupando apenas, né, ou se preocupando com aquilo que as pessoas vão dizer, sabe aquela ideia de, eu vou orar bonito porque assim eu vou agradar as pessoas. Se você está querendo agradar as pessoas, elas ficarão felizes com a sua oração. Mas e Deus? E Deus recebeu essa oração? De repente você ora para você mesmo, né? Ou ora para as pessoas apenas para impressionar as pessoas. E isso não vai fazer sentido algum. Oração é para Deus, tá? Então não adianta você fingir ou ser hipócrita. Aí o texto vai dizer assim, verso 6, Mateus 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Olha só que interessante. Ele começa a dar algumas dicas muito interessantes. E antes de irmos aqui para o texto, ou voltarmos para o texto, eu queria apenas lembrar algumas coisas. Existe um livro antigo que diz assim: a geração que desaprendeu a orar. Infelizmente, nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Antigamente, as pessoas elas não tinham tantos recursos clínicos, médicos. Então, o que ela precisava fazer? Ela não tinha recurso de medicamento, ela não tinha recurso de exames, ela não tinha um diagnóstico preciso na maioria ou sobre a maioria das enfermidades. Então, em vez de confiar mais na ciência, na tecnologia, porque não havia isso tudo, ela confiava mais em Deus. Há algum problema de você confiar na medicina, na ciência, na tecnologia? Não há, desde que em primeiro lugar você busque a Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino é a sua justiça. Então, olha só o que é interessante. O que você faz quando você está com dor? O que nós fazemos quando estamos com dor, né? Primeira coisa que a gente faz é ou ir ao médico, buscar um médico, ou quem sabe tomar um medicamento. São duas coisas que nós fazemos prontamente. É errado fazer isso? Não é errado fazer isso. Só que antes de tomar uma medicação, ou quem sabe de ir ao médico, você pode fazer algo também que é importante: orar, buscar o Senhor. Senhor, tem misericórdia, me ajuda nessa questão. Que a medicação que eu tenho que tomar, que o médico onde eu tenho que ir, passar naquela consulta ou no pronto-socorro, que ele seja guiado pelo Senhor. E aí a gente começa a clamar a Deus, confiante no quê? Na graça de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus e não apenas nos recursos humanos que Deus deixou para nós, ok? Uma outra questão: antigamente você orava pelo filho distante, não é verdade? Os pais oravam mais por seus filhos porque nem sabiam como estavam seus filhos. Hoje faz o quê? Hoje liga no celular, não é? Liga no celular, liga aí na questão de vídeo, né? Chamada de vídeo e coisas assim. E a gente ora menos pelos filhos porque a gente acaba ligando mais para eles, caso a gente não saiba onde estão. O fazendeiro, antigamente, ele orava mais para que chovesse. Hoje ele faz o quê? Ele, para saber como vai ser o clima, ele entra na internet, ele ouve a rádio, um canal que fala sobre a previsão do tempo, e ele deixa de orar para confiar na previsão do tempo. Vejam que a gente está desaprendendo a orar, a gente está buscando os recursos que Deus mesmo nos deu e esquecendo da coisa mais importante da nossa vida, uma das coisas mais importantes, um dos meios de graça mais valiosos para nós, que é a oração. A gente acaba deixando de orar.
Outro exemplo aqui interessante. Os pais. Antigamente, os pais oravam pelo nascimento do filho, até para saber o sexo do filho, né? Eles estavam em oração. Eles não sabiam o sexo do filho. Hoje faz um ultrassom, descobre, ou faz um exame clínico aí, um exame de sangue, e descobre o sexo. Antigamente os pais oravam até mesmo pelo sexo do bebê, né? Tudo isso era base de toda a oração. Muitas coisas faziam nossos pais orar, e infelizmente a gente não ora mais hoje, porque talvez a gente confie mais nos recursos ao nosso redor do que nas coisas que Deus mesmo tem para nos dar, ok? Então aí a gente precisa aprender algumas coisas e aí a gente vai voltar para o nosso texto, tá? A palavra quarto usada aqui em Mateus 6, verso 6, Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É interessante que a palavra quarto usada aqui por Jesus, ela não se refere apenas a um quarto de dormir. A palavra, o uso que Jesus faz aqui da palavra no Sermão do Monte, denota tem um detalhe, uma nuance ainda mais interessante. É o lugar da casa onde você guarda aquilo que você tem de maior valor. Vale lembrar que as pessoas guardavam quantias em dinheiro em casa, guardavam joias, não existiam bancos, né, recursos aí de bancos e coisas assim. Então as pessoas escolhiam o melhor lugar da casa, a parte mais segura da casa, para colocar, para guardar as coisas mais valiosas. Isso então indica não só que você tem que buscar um local da sua casa que seja tranquilo para você orar, para você ter uma comunhão mais íntima com Deus, tá? Mas mais do que isso, é um lugar valioso, é um lugar precioso, é lugar de encontro com Deus. É essa a ideia. A coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida é poder falar com o nosso Criador. Assim como Deus falava com Adão e Eva, né? Tinha uma relação íntima com eles todos os dias na viração do dia. Esse encontro é um encontro marcante que precisa acontecer todos os dias da nossa vida e vai acontecer por toda a eternidade. Nós estaremos eternamente em comunhão com Deus. Então por isso que Jesus vai fazer o uso aqui da expressão quarto, uma expressão muito especial que vai indicar aquilo que é mais importante na casa. A oração tem que ser algo importante na sua vida, na sua agenda, na vida da sua família, em tudo você tem que buscar uma vida de oração. Tá? Então esse é um ensino muito interessante aí de Jesus. E aí o verso de número 7 ele vai dizer assim, ó. Aliás, outra coisa importante aqui que ele fala, né? O teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Você não precisa mostrar às pessoas, mas sim Deus é aquele que recompensa, aquele que busca intimamente a ele. Verso 7, Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Olha que interessante. Muitas vezes, quando nós oramos a oração dominical, nós usamos de vãs repetições. Nós repetimos a oração que Jesus nos ensinou sem prestar atenção no conteúdo, na questão ensinada por Cristo aí na oração, em cada uma das partes da oração dominical. Então, olha só. E orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe aquelas pessoas e religiões que tem que fazer uma reza repetindo, como se Deus fosse surdo ou como se na insistência, na repetição, Deus vai te atender. Na verdade, isso tem muito mais a ver com sacrifício, de você fazer um sacrifício para ver se Deus se agrada. Deus não se agrada de sacrifícios além do que o seu filho fez na cruz. O sacrifício agradável, aceitável a Deus foi o que Cristo fez lá na cruz. Então eu não preciso de nenhum sacrifício para me aproximar de Deus. Verso de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Oração não é informar a Deus. Olha que interessante. Não é simplesmente você informar a Deus, falar, Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu na minha vida.
Senhor, o Senhor não sabe que em 2020 agora nós estamos vivendo uma crise tremenda financeira, uma crise na área da saúde, porque chegou uma pandemia, o Senhor não sabe o que aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Antes que você peça a Deus, já sabe. Então oração não é informar a Deus como se Ele não soubesse de nada. Ele espera que você fale, que você dê nome ao seu problema, porque isso tem a ver com a sua confiança em Deus. Você confia nele como seu paizinho querido, alguém que tem o melhor para a sua vida. Então você abre o coração para Deus, você confia nele, mas não quer dizer que você tem que informar Deus como se ele não soubesse de nada. Deus sabe de todas as coisas, ok? Um outro detalhe, oração não é dar ordens para Deus, não é ensinar Deus a trabalhar. Deus não precisa de ajuda. Deus sabe trabalhar muito bem, Ele é totalmente sábio e suficiente. Ele não precisa da nossa ajuda, da minha ajuda, dizendo, Senhor, o Senhor tem que fazer isso na minha vida, porque eu não preciso ensinar Deus a trabalhar. Tá? Não é esse o propósito da oração. E por isso que Jesus então vai dizer assim, Deus sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Tá? Romanos 8 Paulo vai dizer assim, que nós não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. Aliás, aqui há já um primeiro ponto importante na oração dominical, que eu queria que você pensasse nisso, né? Olha só, o texto está dizendo que a nossa oração tem que ser dirigida a quem? A Deus. Olha o que diz o verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A minha oração não é dirigida ao Filho, Cristo, nem dirigida ao Espírito Santo. A oração tem que ser dirigida ao Pai. Foi assim que Jesus ensinou. Por quê? O papel da Trindade é muito interessante. Cada um tem um papel diferente. Assim como na família, o esposo tem um papel diferente da esposa, né? E ambos têm um papel diferente do filho. Na Trindade é a mesma coisa. Tá? Cada um tem um papel diferente, mas trabalham em harmonia. Há uma harmonia entre eles. Eles estão sempre conjuntamente, agindo de maneira correta, harmônica, né? Todos juntos. Olha que interessante. A oração ela é então dirigida a quem? A Deus Pai. Em nome de quem? Como eu me achego a Deus Pai? Quem é o único caminho que me leva ao Pai? É Cristo, em nome de Cristo. Mas como é que eu consigo fazer isso? Pela obra do Espírito Santo de Deus, que aplicou o que Jesus fez na cruz na minha vida, me dando fé, né? Me regenerando e dando fé para crer nessa obra de Jesus. Então, vejam que a Trindade toda está agindo na oração. Eu entrego a minha oração, eu coloco a minha oração diante do Pai, só consigo fazer isso pela mediação de Cristo. Ele é o meu advogado, o meu intercessor, ele é aquele que é o único caminho onde chego ao Pai, diante do trono de Deus, ok? Mas eu só consigo fazer isso pela intercessão, pela obra poderosa do Espírito Santo de Deus, que me ensina a orar, que me inclina à oração. Se o Espírito Santo de Deus não tocar na minha vida, eu nem sequer quero orar. Não parte do homem, não é uma ação humana simplesmente, mas é uma ação de Deus. É Deus que inclina o coração do seu povo à oração. Vale lembrar que lá no exílio, né, Deus foi quem levantou o seu povo a clamar, e aí Deus ouviu o clamor e mandou Moisés. Toda vez que Deus quer fazer algo, Ele faz o seu povo orar. Por isso, nós precisamos pensar nisso, né? Quem sabe Deus não está cutucando a gente para uma vida de oração mais séria, mais temente ao Senhor, mais confiante no Senhor. Então, olha só. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Olha só que interessante. Jesus usou o termo Pai no Novo Testamento mais de 200 vezes. Há uma intimidade enorme, uma confiança enorme dele em seu Pai, em seu paizinho querido. Por quê? Porque o Pai é aquele que ama o seu filho. Ele é o filho amado de Deus. Pai ama o seu filho, né? Não é assim que nós amamos os nossos filhos? Deus é Pai, Deus é aquele que nos ama. O Pai é aquele que ama.
E é um pai que tem um amor perfeito, não é como nós que falhamos muitas vezes com os nossos filhos. Ele é aquele que provê, que sabe daquilo que a gente precisa. Jesus acabou de falar, não adianta você querer informar Deus. Deus sabe do que você necessita antes de você pedir. Pai é aquele que cuida, que sustenta, que ampara. Por isso ele vai dizer depois da oração, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus vai cuidar de você, a sua vida vale muito mais. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Tá? Pai é aquele que exerce autoridade, que exerce, né, que tem respeito, autoridade, é aquele que está numa função preciosa. Então nós somos convidados a pertencer à família de Deus. Orar é fazer parte da família de Deus, é assentar-se à mesa de Deus, é estar na presença íntima do Senhor. Tá? Então é algo muito importante, é pertencer a um só corpo, o corpo de Cristo. Então, algumas coisas aqui são muito relevantes. Nossa oração é dirigida ao Pai, e só pelo fato da gente de Jesus ter usado essa expressão Pai Nosso que estás nos céus, já deveria trazer muita alegria, muito conforto ao nosso coração. Mas ele vai dizer mais, ó, Pai Nosso que estás nos céus. E aí ele fala assim, santificado seja o teu nome. Ele diz que Deus é Pai em primeiro lugar, mas agora ele vai dizer que Deus é santo. Verso 9, Deus é santo, santificado seja o teu nome. Olha só que coisa interessante. A ideia aqui significa o quê? Santificar o nome de Cristo significa reverenciar, respeitar, admirar, honrar, glorificar o nome de Cristo. Que o nome de Deus seja santificado na minha vida, que as pessoas olhem para a minha vida, para o meu coração, para o meu jeito de pensar, de agir, para os meus relacionamentos, para a minha família, e consiga perceber a glória de Deus. A palavra santidade ou ser santo, ela traz uma nuance do hebraico lá, na expressão hebraica, de brilho. Você brilha a majestade, a glória do Senhor. Santificado seja o teu nome. Que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, seja visto na nossa vida, seja glorificado em nós, nas nossas atitudes, em nossa oração, em tudo que fizermos, em nossa família. É isso que nós estamos assumindo o compromisso de oração para com Deus. Deus é o meu paizinho querido, aquele pai que eu confio, aquele pai que vai prover as minhas necessidades, aquele pai que me ama, que me disciplina, que sabe o que é melhor para a minha vida, e ao mesmo tempo que ele seja glorificado através da minha vida. Tá? Então é algo assim muito interessante. Aí o verso de número 10, venha o teu reino. Há uma outra informação de que Deus não é somente o Pai e Deus não é somente santo. Deus é também Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Um reino que ainda não veio totalmente, mas já veio, principalmente com a chegada de Cristo. Não é? O reino de Deus já está presente o tempo todo na terra, desde o tempo do Antigo Testamento. Com a chegada de Cristo, esse reino vem de uma forma mais ampla, mais poderosa, vista de maneira poderosa na pessoa do seu Filho, do Filho de Deus, tá? Do reino de Deus. Mas quando Jesus voltar, esse reino é totalmente estabelecido. No entanto, é interessante nós sermos lembrados disso. Deus reina, e em outras palavras, quando eu estou dizendo venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu não sei governar a minha vida, eu não consigo me assentar no trono do meu coração, da minha mente, das minhas atitudes. Tu sabes que eu não consigo reinar, e se eu reinar eu vou errar, eu vou destruir a minha vida, vou me autodestruir. Por isso, quem tem que reinar em nós é Deus. Ele é o Rei dos reis, ele tem que se assentar no trono do nosso coração. Então você está
convidando, desejando, clamando a Deus: Senhor, vem reinar em cada detalhe, em cada segundo da minha agenda, em cada pensamento, em cada atitude, Senhor, vem reinar, domina a minha vida e meu coração, porque se o Senhor não fizer isso, eu sou totalmente depravado e eu vou apenas cometer erros, um abismo chamando outro abismo, conforme está lá no Salmo 42, ok? Então, olha só, Deus é Pai, Deus é Santo e Deus é Rei. Mas ele vai dizer um pouco mais ainda, né? Ele vai dizer assim, ó, que Deus tem um plano, que Deus é sábio, que a vontade de Deus é a melhor coisa a se fazer e a se buscar, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Deus tem uma vontade para a nossa vida. A questão é, você tem vontade? Eu tenho vontade? Claro que temos vontade. Nós somos seres semelhantes a Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar, de ter emoção, de ter vontades. Nós temos vontade, não temos? Qual é a vontade que vai prevalecer? A minha vontade, a sua vontade ou a de Deus? Claro que é a de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Eu tenho que buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha vontade é boa? Nem sempre. Às vezes a minha vontade é má. É para cobiça do meu próprio coração, para satisfazer as minhas próprias concupiscências. Então nem sempre ela é boa, nem sempre ela é agradável. Muitas vezes a minha vontade pode desagradar as pessoas ao meu redor, da minha própria família, pode desagradar o meu próprio Deus, né? Então, nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre ela é agradável e muito menos ela é perfeita. A ideia de perfeição no Novo Testamento é completude, que satisfaz. A minha vontade não me satisfaz. Nós temos um coração sedento. Cada vez queremos e queremos e queremos mais. E nunca vamos deixar de querer, porque a nossa vontade é imperfeita, não é completa. Somente completa a nossa vida a vontade de Deus. O nosso coração, a sede do nosso coração é saciado na vontade do Senhor. Então olha só o que ele está dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para tudo aquilo que ele criou. Os decretos, os planos de Deus serão estabelecidos e ninguém pode frustrar esse plano. Então o melhor a fazer é submeta-se à vontade de Deus. Entenda que Deus tem o melhor para você, que a palavra de Deus revela a vontade de Deus para a sua vida. Então leia a palavra, busque na pessoa do Espírito Santo entendimento, clame ao Senhor para que te dê entendimento dessa vontade e Deus vai governar, vai dirigir a sua vida de maneira maravilhosa e estabelecendo os planos bons, agradáveis e perfeitos dele na sua vida, ok? Então Deus é Pai, não é isso? Deus é que mais? Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é Rei, e como Rei ele tem um plano para nós. Ele tem uma vontade, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas agora o texto vai mostrar que Deus é aquele que provê todas as coisas. Vejam só que interessante. Antes, quando a gente se aproxima diante de Deus em oração, o melhor a fazer não é pedir, mas sim adorar a Deus, assumir compromissos que demonstrem a glória do nome de Deus, que glorifiquem ao Senhor. Nós temos a tendência de pedir o tempo todo. Antes de pedir, nós temos que adorar ao Senhor. É isso que Jesus está ensinando. O que ele está ensinando a gente a fazer é, primeiro, exalte, glorifique o nome do Senhor, estabeleça comunhão com Ele, consagração a Ele, e depois sim você vai pedir. Os pedidos ficam para depois, ficam para o final da oração, que é o que ele vai mostrar agora, né? Olha só, verso 11, o pão nosso de cada dia. Agora ele está pedindo pelo pão, não é? O pão aqui é o símbolo de suprimento. Era o alimento o pão é o alimento mais antigo, o alimento mais completo. É possível viver apenas com pão, não é? Pão e água. É possível viver, você tem nutrientes suficientes para passar vários dias
se alimentando apenas de pão de água. O povo de Deus, com o maná, o pão que caiu do céu, alimentou-se por 40 anos. Então você consegue se sustentar comendo pão, né? Claro, a gente sabe que hoje o trigo ele pode fazer mal, o trigo em excesso, mas você tem várias possibilidades, como o pão sem fermento, feito lá no deserto. O maná era algo especial, era o pão especial de Deus. Mas olha só, o simbolismo do pão é aquilo que traz o que? Vida, sustento, contentamento. Por isso que Jesus, depois de multiplicar por 2 vezes o pão, ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o maná que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É aquilo que está escrito em Deuteronômio, aquilo que Jesus disse a Satanás. Nós, muito mais do que pão, precisamos dessa palavra que alimenta. Então o pão nosso de cada dia nem sempre vai ser a comida, mas sim o alimento da nossa alma, que é a própria palavra de Deus. O próprio Cristo, Ele é o nosso pão de cada dia. Todos os dias nós precisamos de Cristo, encher o coração de Cristo, do poder de Cristo, da graça dEle, da sabedoria dEle, para dirigir as nossas decisões durante o dia. Se Cristo não estiver como pão da vida de maneira plena no nosso coração e vida, nós estaremos cometendo vários e vários enganos na nossa vida. Então, quando você pede pão, não é apenas o alimento físico, mas muito mais do que o físico. Primeiro lugar, o espiritual, a presença do próprio Cristo na sua vida, e o suprimento físico, sim, de Deus, é a dependência de Deus, a cada dia dependendo do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Dependa de Deus hoje, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Ele vai falar disso ainda nesse capítulo logo depois, não é? Agora ele vai dizer assim, ó: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Mais algo importante, né? Algo interessante e importante que Deus vai prover para nós: o perdão. Ele vai dizer assim, ó: e perdoa-nos as nossas dívidas. Quem é que pode perdoar pecados? Somente Deus pode nos perdoar os pecados e nos livrar de todo mal. Somente Deus tem esse poder. E porque Ele me perdoou, eu tenho condições de perdoar as pessoas também que falham contra mim. Então eu recebi de Deus o perdão, eu posso compartilhar essa graça, esse perdão com outras pessoas. É o perdão vertical, o perdão diante de Deus, e o perdão horizontal, não é? Com as pessoas, nos relacionamentos entre pessoas. Mesmo que eu não consiga reatar relacionamentos, mesmo que eu não consiga, porque aí depende de ambas as partes, né? Entre pessoas, não depende somente de você. De repente você está disposto a perdoar, mas a outra pessoa não quer perdoar, não quer mais papo com você, não quer mais intimidade, mais comunhão com você. É impossível de reconciliar, de reatar relacionamentos. Mesmo assim você tem que perdoar essa pessoa até diante de Deus. É dizer a Deus e entregar para Deus tudo aquilo que foi feito. Também, se você fez algo contra alguém, é importante que você peça perdão. Então, ele vai dizer assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem mesmo perdoado? A ideia é, da mesma forma, na mesma medida que eu estou perdoando as pessoas, eu também quero o perdão do Senhor, eu peço o perdão do Senhor. É interessante essa questão, não é? Do perdão. Nós precisamos entender isso. Perdão não é simplesmente esquecer o que fizeram contra mim. Deus não tem amnésia, Deus sabe de todas as coisas, mas é não cobrar mais, não sentir mais mágoas com isso, né? Você entregou para o Senhor, você descansou em Deus e entendeu que Jesus pagou todo o preço da dívida do seu pecado. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí o verso 13, e não nos deixes cair em tentação. Olha que interessante, né? A graça de oferecer o perdão, agora ele vem com o
livramento. Senhor, não me deixe cair em tentação. Tentação e provação, na língua grega, é a mesma palavra. Então nós poderíamos traduzir aqui como provação, e aqui foi traduzido como tentação. Por que foi traduzido como tentação? Pela proximidade com a palavra mal. A palavra usada aqui, mas livra-nos do mal, a expressão mal usada no grego é do próprio maligno. Livra-nos de Satanás. Em outras palavras, quando é Satanás que vem tentar a gente, a ideia de tentação provém de quem? Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta. A ideia de tentação é sempre do diabo, é sempre para tentar destruir a gente. Nós temos um inimigo, um maligno, que quer nos destruir, ok? Quer nos derrubar. E por isso ele vai tentar a gente, vai tentar tirar a gente do foco, tentar tirar a nossa alegria, tentar tirar a nossa paz, tentar tirar a nossa confiança em Deus. Ele vem para matar, roubar e destruir, tentar para tirar a nossa saúde, a nossa família. Ele é o tentador, ele é aquele que é o destruidor, o acusador, o inimigo que vem tentar a nossa alma. No entanto, Deus também prova a gente. Provação vem da mão de Deus. Tentação vem da mão do diabo. Provação é para te fazer melhor, é para te aprovar, é para fazer você ser cada vez mais purificado como o ouro é purificado, ok? Mas o contexto aqui fala do maligno e por isso não nos deixes cair em tentação. Não pense você que você tem forças suficientes para vencer o maligno. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 10, que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não pense que você tem suficiente dentro da sua vida, do seu coração, que te capacita a vencer o maligno. Não pense assim. Tome todo cuidado, porque o maligno é muito astuto, é muito esperto, ele tem armas, ele tem demônios, ele é muito mais forte do que a gente. Paulo, quando escreve a armadura de Deus em Efésios 6, ele usa mais armas de proteção. A ideia é, antes de você querer lutar contra o inimigo, proteja-se do inimigo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a instrução que o Novo Testamento dá pra gente. Resista, proteja-se dele, tá? E aí, esse é o pedido. Senhor, eu não tenho condições de vencer o maligno, eu não tenho forças em mim mesmo, eu não tenho sabedoria, eu não tenho condições alguma se o Senhor não me livrar. Livra-me do mal, livra-me do maligno, dependa de Deus para te livrar do maligno. E aí, você pode confiar totalmente nisso. Por quê? Porque ele vai terminar com uma doxologia, com um louvor tirado lá de 2 Crônicas, de 1 Crônicas 29, né? A oração, o cântico de Davi, maravilhoso cântico de Davi, onde ele vai dizer assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De Deus é o reino, ele domina sobre todas as coisas, ele tem poder para todas as coisas, ele é glorioso, a glória dele enche a terra, a glória dele precisa preencher a nossa vida, o nosso coração, e nós temos que buscar essa glória, desejar essa glória, que Deus se derrame sobre a nossa vida, que o poder de Deus se derrame sobre a nossa vida, para que sejamos cada vez mais fortes contra o maligno, mais capazes de perdoar as pessoas, mais capazes de confiar em Deus e depositar toda a nossa vida, nossa esperança, nossos sonhos na presença de Deus. Então olha só, Jesus vai ensinar aqui que nós temos um Deus que é Pai, que nós temos um Deus que é santo, que nós temos um Deus que é Rei, que nós temos um Deus sábio, que tem uma vontade perfeita na nossa vida, tem um plano perfeito para nós. Nós temos um Deus que provê todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisa, desde o pão físico, pão espiritual, desde a condição de receber o perdão e de dar o perdão, de pedir e dar o perdão, também de ser liberto da ação maligna. Sem tudo isso, sem a bênção de Deus, nós jamais conseguiríamos. Tá? Então, a ideia é: busque mais ao Senhor em oração. Clame mais, confie mais,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aproveite essa obra poderosa do Espírito Santo de Deus, te dando uma nova natureza, te regenerando, para que você tenha fé no Senhor Jesus. Primeiro vem o novo nascimento, não é? Para depois você ter fé e para crer em Jesus. E assim você pode prosseguir todos os dias clamando, pedindo: Senhor, dá-me o pão de cada dia, vem reinar na minha vida, vem ser o meu paizinho, me protegendo, me guardando, provendo, me disciplinando. Venha, Senhor, cuidar da minha vida e que eu possa experimentar todos os dias a vontade boa, agradável e perfeita na sua vida. Vejam só, nós poderíamos falar sobre o Pai Nosso aqui por sei lá quantos anos, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, um dos meus professores lá de seminário, o reverendo Hermstein, ele pregou na igreja dele sobre o Pai Nosso por um ano inteirinho, todos os domingos, pregando sobre o Pai Nosso, e escreveu um livro que está até aqui atrás, um livro sobre o Pai Nosso. Tá? É riquíssima a oração, e às vezes a gente ora da boca para fora, ora sem pensar nas implicações que nos são dadas por Cristo. Então que você possa confiar nisso. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma boa vontade, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos orar pedindo a bênção dele mais uma vez para a nossa vida. Ó Deus, infelizmente nós vivemos numa correria tão grande, em preocupações tão terríveis na nossa mente e coração, e que nem sempre, ó Deus, nós conseguimos compreender que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, que o Senhor tem o melhor, ó Deus, o Senhor tem planos infalíveis. A vontade do Senhor é soberana, é maravilhosa, é perfeita. Ajude-nos a depender mais do Senhor em oração. Ajude-nos a confiar mais no Senhor como nosso Pai, aquele que nos ama, que foi capaz de dar o Filho amado, o único Filho, para morrer por nós, para provar que nos ama. Ajude-nos a confiar em tudo isso. E, ó Deus, a não ficar ansioso por coisa alguma, mas entender que o Senhor há de suprir o pão de cada dia. O Senhor vai dar tudo o que precisamos, quer na esfera espiritual, emocional, física, material, financeira, em cada área da vida. O Senhor nos dará o pão de cada dia, o Senhor nos dará forças, condições, perdão, condições para perdoarmos as pessoas, o Senhor nos dará sabedoria e forças para vencer as ciladas do inimigo, que é o ladrão da alegria, que vem roubar, matar e destruir. O Senhor há de derramar vida abundante na nossa vida. Toma conta da igreja nesse momento difícil de pandemia, que todos nós sejamos guardados pelo Senhor, e te damos graças porque o Senhor tem nos guardado, e que todos nós, ó Deus, possamos estar na presença do Senhor de maneira cada vez mais viva, com o coração mais voltado para o Senhor, mais confiante. Não permita que sejamos uma geração que continue a desaprender a orar. Pelo contrário, que possamos ter mais e mais desejo de orar, de clamar ao Senhor, de entender que a oração é, ó Deus, um meio de graça precioso para fortalecer a nossa fé. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, abençoa as demais classes, os alunos, abençoa-nos no culto que teremos logo mais, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração por meio das Escrituras Sagradas. Pedimos tua bênção orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, hoje às 18 horas nós teremos o nosso culto. Você é o nosso convidado. Se você não puder vir à igreja, no canal do YouTube é a transmissão do nosso culto. Há um benefício, uma bênção, né, que nós avisamos durante a semana, é que agora nós havíamos pedido, insistido com a prefeitura para que mudasse o protocolo, em vez de proibição, proibindo idosos e crianças e pessoas até com comorbidades vir para a igreja, agora não há mais a proibição, e sim uma recomendação. A ideia é, a pandemia continua, não acabou a pandemia, continua. É perigoso você sair para lá e para cá, né? Muito cuidado com isso. No entanto, você que de repente está seguindo vida normal, que você está bem de saúde, sua imunidade está boa, de repente você pode ir no shopping, por que você não pode ir na igreja? Você pode ir no mercado, por que não pode ir na igreja? A igreja está muito segura, com um bom espaçamento, usando aí máscaras, álcool em gel. Não tem culto infantil, tá? Você pode trazer seu filho, mas não vai ter culto infantil, a criança vai ter que ficar no seu banco, tá? Cada família no seu banco, não dá para você deixar um com o outro. Então, olha só,
é um momento muito alegre. Por quê? Porque aos poucos as coisas têm retomado, a vida tem sido normalizada e você pode fazer a sua inscrição, né, pelo nosso aplicativo. Há poucas vagas, eu nem sei se você ainda vai conseguir se inscrever, mas não deu para se inscrever aí, são 150 vagas apenas para cada culto. Se você não conseguiu, fica para o próximo culto, seu nome já vai estar lá registrado, ok? Mas é uma boa notícia, a gente só pode agradecer a Deus, porque as coisas têm normalizado, né? O número de mortes ainda está muito alto no nosso país e que Deus possa ter assim misericórdia de cada família enlutada, mas ao mesmo tempo está caindo e por isso nós temos motivos para agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado de todo o nosso Brasil. Deus continue a abençoar aqueles que trabalham, médicos, enfermeiros, que trabalham na linha de frente, né? Que pessoas que trabalham em hospitais, que Deus assim esteja guardando a vida de cada um. Que Deus te dê um bom domingo e que, quem sabe, à noite, ou pelo canal do YouTube, ou presencialmente, nós possamos estar juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.